Olá! Hoje a gente vai fundo em uma das maiores transformações que o mercado brasileiro de fundos imobiliários já viu. Vamos falar de uma operação que uniu dois nomes super conhecidos, que marcou o fim de um fundo extremamente popular e que, no fim das contas, deu vida a um novo gigante. Bora entender o que aconteceu. Olha, se você investe ou pelo menos acompanha o mercado, com certeza notou que um ticker muito, mas muito familiar simplesmente sumiu da B3. A pergunta que não quer calar e que ficou na cabeça de todo mundo é: afinal de contas, o que aconteceu com o IRDM11? Ok, vamos desvendar esse mistério. Antes da gente falar do futuro, a gente precisa dar um passo atrás e entender o passado. Porque o IRDM11 não era um fundo qualquer não. Ele teve uma trajetória bem marcante e deixou um legado e tanto para milhares de investidores. E que legado, hein? Para se ter uma ideia, ao longo dos seus 7 anos e 7 meses de história, o IRDM11 distribuiu nada mais, nada menos que 1,91 bilhão de reais em rendimentos. E o melhor, isentos de imposto de renda. É um número que realmente impressiona e mostra o tamanho da relevância que ele tinha. Então, para responder de vez aquela pergunta do começo, sim, o fundo acabou. No dia 18 de novembro, o IRDM-11 foi oficialmente liquidado. Mas calma, não foi um simples desaparecimento. Foi, na verdade, parte de um processo bem maior, de uma grande reestruturação. E é exatamente aqui que a história fica interessante de verdade. O fim do IRDM11 não foi um fim, foi uma fusão. Todos os ativos dele foram transferidos para outro fundo, o IRM11. Vamos entender tintim por tintim como é que essa transição funcionou para quem era cotista. O processo todo foi dividido em 3 etapas, como a gente vê aí no fluxo. Primeiro, a liquidação. Cada cota do IRDM11 valeu R$ 78,00 e uns quebradinhos. Depois veio a divisão. Desse valor, R$ 4,30 foram pagos em dinheiro, na conta, e o resto, os R$ 73,78, viraram recibos temporários, os IRIM 15. E, por fim, a conversão. Esses recibos foram transformados de forma automática em novas cotas do IRDM11. Foi uma troca, basicamente. O nome técnico para isso é integralização de ativos. É um nome meio complicado, eu sei, mas tem um jeito mais fácil de visualizar. Imagina só, são dois rios, um bem grande, o IRDM11, e o outro, o IRM11, que se juntam. O resultado? Um rio muito maior, muito mais forte, que é o novo IRM11, agora com o patrimônio somado dos dois. Agora, um ponto que, nossa, gerou muita ansiedade e deixou muitos investidores de cabelo em pé, a posição lá na corretora. Durante essa transição, muita gente abriu o aplicativo e viu uns números que simplesmente não faziam sentido. E aí, o que estava acontecendo? Tinha sim uma explicação para essa confusão toda. A grande razão foi a complexidade da operação toda, que envolvia pagamento em dinheiro, recibo, cálculo de imposto de renda. Então, algumas corretoras, por exemplo, acabaram mostrando um valor bruto, sem descontar o imposto que ainda ia ser pago. Por isso, a recomendação oficial da gestora foi bem simples. Era preciso ter um pouco de paciência, esperar a poeira baixar e a conversão final dos recibos acontecer para que a posição certinha aparecesse no sistema. Certo. Passada a confusão da transição, vamos ao que interessa, os números. Como é que foi o desempenho do fundo IRIM 11 em novembro, o primeiríssimo mês já com os ativos do antigo IRDM 11 dentro dele? Foi um mês com muitas variáveis em jogo. Olhando aqui para a distribuição de rendimentos, dá para ver bem como a coisa funcionou. As cotas que já existiam do IRIM 11 receberam 84 centavos. Já os recibos, que eram basicamente as novas cotas em transição, tiveram rendimentos proporcionais. O IRIM 13 recebeu 59 centavos e o IRIM 15, 31 centavos. Essa diferença toda aconteceu porque eles entraram no fundo em dias diferentes do mês. E esse resultado de novembro, olha que curioso, foi influenciado por duas forças que puxavam para lados opostos. De um lado, um impacto negativo. A inflação oficial, o IPCA, veio bem baixinha, só 0,18%. Isso diminuiu a correção monetária dos CRIs da carteira. Mas, do outro lado, teve um impacto positivo. A receita que já veio dos ativos do IRDM11, mesmo que por poucos dias, já deu uma força e ajudou a levar o resultado total para 21 milhões de reais. E aqui tem um ponto muito legal. Mesmo com esse resultado mensal um pouco mais pressionado pela inflação baixa, o fundo conseguiu gerar e guardar uma reserva de 7,9 milhões de reais. E esse valor todo vai ser distribuído no próximo pagamento, o que vai dar um reforço de uns 22 centavos por cota, o que, convenhamos, é uma baita notícia para quem é cotista. Bom, com a fusão consolidada, a pergunta que fica é:
O que esperar daqui para frente? Vamos dar uma olhada na estrutura e também nos desafios desse novo e gigantesco fundo Irion 11. E olha, quando a gente fala em gigante, não é a da boca para fora, não. O patrimônio líquido do novo fundo é de quase 3 bilhões de reais. Isso coloca ele, sem dúvida, como um dos maiores e mais relevantes fundos imobiliários de todo o mercado brasileiro. E claro, esse tamanho todo se reflete numa carteira muito diversificada. Se a gente olhar o gráfico, vê que a maior fatia, 18%, está alocada em outros fundos imobiliários. Logo depois, vem setores bem importantes como geração de energia e shoppings. Essa pulverização toda é uma estratégia fundamental para tentar diminuir riscos. Mas um portfólio tão grande e diversificado assim também traz seus próprios desafios, claro. Gerenciar tantos ativos diferentes exige um monitoramento constante, muito ativo, principalmente com aquelas operações que estão passando por alguma dificuldade. E um ponto positivo é que a gestora mostra isso com total transparência no relatório, detalhando os pontos que precisam de mais atenção. Por exemplo, a operação ligada a Starbucks, que os devedores entraram em recuperação judicial. Tem também o caso do Gramado Parques, que teve o plano de recuperação aprovado, e a inadimplência em outros projetos. São desafios reais que a gestão está de olho, acompanhando bem de perto. Diante de tudo isso, então, a escala massiva, a diversificação, mas também os desafios, a pergunta final que fica no ar é: o novo IRIM 11 é um bom investimento? A resposta, claro, vai depender muito do perfil de cada investidor. Para ajudar a organizar as ideias, vamos resumir os pontos cruciais de tudo que a gente viu. Primeiro, a transformação. O IRDM 11 acabou e seus ativos foram parar dentro do IRIM 11. Segundo, a nova escala. Nasceu um fundo gigante com quase 3 bilhões de reais e um portfólio super diversificado. Terceiro, o resultado imediato. Novembro foi um mês misto, mas com aquela reserva bem importante para a próxima distribuição. E por fim, a visão de futuro. A gestão está atenta, monitorando de perto os desafios da carteira. Não há dúvida de que a união desses dois fundos criou uma nova força no mercado. E acompanhar os próximos capítulos dessa história vai ser fundamental.